Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo tem por objetivo demonstrar quais são as funcionalidades do robô da PA e também como configurar em seu Profit Chart, ok? Então vamos lá. Estou iniciando aqui o robô, tá? Bom, então na tela de login já temos um usuário previamente cadastrado. Façam o login com o usuário de vocês. Pois bem, então essa é a interface do robô, tá joia? Ele tem aqui o ativo, então a maneira de entrada, nós temos que configurar aqui os pontos. Quando ele é instalado, isso vem zerado, tá bom? Temos a saída do trade, como é que vai ser feito, e também tem uma aba de configuração aqui, para você inserir os pontos de compra, venda, etc. Horários que deve funcionar o robô, tá joia? E outras opções aqui para inverter também. É possível fazer trades em dois ativos diferentes, tá? A única coisa que vai alterar é que ele vai duplicar os pontos, tá bom? E aí você precisa configurar para cada ativo onde é que os pontos de entrada e saída estarão, tá bem? Então vamos lá. No nosso caso aqui a gente vai operar apenas com o mini índice. Vamos configurar aqui a posição de entrada, saída e por fim a configuração final, tá joia? Bom, como ele é um robô que vai ler a tela e vai clicar no botão de compra e venda, nós precisamos usar aqui o Chart Trading, né, que é o mais comum, tá? Para parametrizar o robô, né? É possível também usar o SuperDOM, mas é recomendado que use o Chart Trading porque ele tem a posição da plataforma aqui, ó, embaixo do cancelar ordens aqui, que o robô também faz a leitura, tá ok? Bom, então, uma vez aberta a plataforma, aberto o robô e o Chart Trading, vamos na configuração dos pontos, tá? No nosso vídeo anterior foi demonstrado como configurar a regra PA Trend, histograma PA entrada com a regra PA Trend e também um segundo histograma PA confirmação, onde nós inserimos, clicando lá com o botão direito no histograma, 2MV médias. Essa foi a regra de coloração que nós inserimos. Você pode utilizar uma regra própria ou uma regra de terceiro para confirmar a sua entrada, tá bom? Assim como também você pode configurar uma outra regra de coloração, que não seja a da PA Trend, uma regra de terceiro, mas fazendo uso do nosso robô, tá joia? Então vamos lá. Partindo aqui para a parte então inicial de configuração dos pontos. A nossa estratégia ela vai trabalhar com entrada de 3 pontos, tá? Então ele vai ler o ponto aqui do histograma 1, PA Trend, e um outro ponto do histograma 1, mais um terceiro ponto que é a nossa confirmação, tá? Então todas essas situações estando satisfeitas, ele entra no trade. Então vamos lá fazer a configuração da posição do ponto 1, tá? Então vai ser exatamente aqui, tá? Para fazer a configuração é tranquilo, basta clicar no ponto 1 e posicionar o mouse aonde você deseja que ele faça a leitura. Nosso caso é aqui. Posicionado o mouse na barrinha do histograma, basta dar o Enter. Veja que ele já posicionou a entrada 1 aqui na barrinha do histograma, ok? Vamos então configurar o ponto 2 de confirmação. Então, ponto 2 está aqui, clica em posição, vamos posicionar o mouse na barrinha 2, que é onde ele fará a leitura para entrada, né? Clica com Enter. Ficou um pouquinho fora, a gente vai lá, clica de novo, ó, posição, busca o posicionamento ideal e faz a correção, ok? E aí, no nosso caso, tem o terceiro ponto, que seria o histograma de confirmação. Então vai ser exatamente nesse ponto aqui. Notem que eu estou usando a segunda barrinha do histograma e não aqui a primeira, porque a primeira ela fica oscilando. Ela só realmente passa para a segunda quando o candle aqui em cima ele é fechado.
Então, a partir desse momento que a gente tem a confirmação que a regra alterou a cor para definitivo. Tá? Essa regra não tem reprint, então é a partir daqui que nós temos que pegar. Não é a partir do primeiro. Isso é muito importante, senão o seu robô não vai funcionar, tá bom? Então, as posições de entrada são essas, tá? Se a entrada 1 tiver verde, neste caso, entrada 2 tiver branco, nós vamos alterar a cor aqui ainda, e a entrada 3 estiver verde, ele vai entrar, tá? Então, faltou a gente configurar, então, nesse momento, a cor de compra. Então, vamos lá, ponto 1, cor de compra. Se o ponto 1 estiver verde, ele compra. Se o ponto 1 estiver vermelho, ele vende, ok? Já o ponto 2, ele tem que estar branco. Por quê? Porque a nossa regra ela é baseada assim. O anterior está branco, o atual, o penúltimo está branco, o último está verde, é uma condição de compra, tá? Depois eu vou colocar a barra de rolagem um pouquinho para frente, vocês vão conseguir entender melhor, tá? Para venda, a mesma situação. Então vamos configurar a cor de venda. Também é branco, ok? Ponto 3, que é a confirmação. Ele vai comprar quando estiver verde e vai vender quando estiver vermelho. É importante que vocês peguem essas cores exatamente na onde está o ponto, tá? Porque notem que o vermelho aqui da barrinha de cima tem uma leve diferença do vermelho de baixo, e isso pode alterar o funcionamento do robô, tá? Então deixa eu demonstrar para vocês aqui como ficaria uma entrada no caso de venda, né? Vamos pegar a última ali, que foi a compra, que está mais para o final aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nesse caso, nós estamos utilizando o ponto de entrada 1, aqui verde, o ponto de entrada 2 branco, ok, satisfez a regra. Porém, o ponto 3, ele ainda não está verde, ou seja, não vai entrar na compra. Por quê? Porque o segundo histograma não deu entrada, não confirmou. Então seria um trade vencedor, né, se entrasse aqui na compra, porém, por precaução, a regra falou não entra porque pode ser uma furada. Vamos voltar para o anterior para simular essa mesma situação. Então o gráfico está rodando aqui, né? A gente tem a leitura do ponto anterior aqui. Bom, nesse exato momento o gráfico andou, ele fez a leitura. Entrada 1 está vermelho, o anterior está branco, e aqui na confirmação também está dando a entrada de venda, ou seja, ele ia fazer uma venda exatamente nesse ponto aqui, ó. Claro que pode ter uma oscilação de acordo com o mercado, porque nós vamos entrar a mercado, então ele pode entrar um pouquinho atrasado, ou então até mesmo um pouquinho aqui se o preço estiver voltando, mas via de regra é aqui. Ele ia entrar aqui e ele ia seguir com essa pontuação aqui. Teria voltado um pouquinho, mas o nosso stop está aqui em cima, então daria para pegar uns pontos aqui e sair da operação de acordo com a sua estratégia. Tá ok? Então, os pontos de entrada estão configurados, tá bom? O ponto de saída, a gente usa apenas um ponto e a gente utiliza a posição. Vamos lá configurar a posição da saída, sendo esta barrinha na cor branca, para zerar a compra, e para zerar a venda também uma cor branca, ok? Então, caso a gente entre no trade, ele começa a subir, nesse caso aqui, a gente entrou aqui, ele começou a subir, mas o mercado por alguma razão já voltou e ficou branco, ele tira você da operação com o mínimo de loss possível, tá joia? Mas o mais comum é a gente trabalhar com a zeragem aqui pela ordem oco, que eu vou demonstrar ainda neste vídeo, tá bom? Por último, a configuração final aqui, você pode ajustar
os seus trades aqui para começar a partir de um dado horário. É interessante no início de mercado não fazer entrada, tá? Esperar um pouquinho o preço andar e tal. Então vamos definir aqui 9 e 10. Tá? Não é uma regra, pode deixar as 9 se você quiser e fica a seu critério, tá? Mas eu particularmente prefiro deixar o mercado andar um pouco, dar uma estabilizada e depois sim começar a fazer as leituras, tá? Horário de término também fica a seu critério, ok? Super importante marcar essa opção, aguardar estabilizar. Ele vai evitar com que o robô fique entrando várias vezes no mesmo ponto, tá? Então o que isso significa? Nessa entrada simulada nossa aqui, se o preço demorasse a andar, ficasse oscilando aqui dentro desse candle, sem fechar, dentro desse candle sem fechar, ele ia ficar comprando várias vezes, porque a condição de compra está satisfeita. Um box branco seguido de um box verde com a confirmação verde. Então ele ia ficar comprando toda hora. Adicionando esse flag aqui, ele não entra repetidas vezes. Ele dá um espaçamento entre entrar numa operação, sair e entrar na próxima. Tá joia? Bom, então vamos lá. Ainda em configurações, nós temos que determinar quais são os pontos que ele vai comprar, que ele vai vender, que ele vai inverter, zerar e a posição da plataforma, ok? Então vamos lá. Selecionar posições. Clica no botão posição de compra, compra a mercado. Posiciona aqui em cima no Chart Trading e dá o Enter. Tá vendo que a mãozinha de Buy já veio para cá. Para venda, a mesma coisa. Posiciona aqui em venda a mercado. Inverter. Atualmente nós não estamos utilizando essa estratégia com inversão, mas é bom configurar o ponto ali, tá? Zerar e cancelar. Neste momento aqui, ó. Zerar, cancelar as ordens e zerar. E a plataforma é a posição onde marca a quantidade aqui, tá joia? Bom, aqui já está pronto o robô. Vamos para a finalização, dá um play aqui, ele já aparece o robô, basta colocá-lo aqui na posição que você deseja, pode deixar em qualquer lugar da tela, né? Eu gosto de deixar aqui embaixo do Chart Trading. Para ele ligar, você tem que clicar nesse botão e ele tem que ficar azul, tá? A partir desse momento ele está lendo a tela. Então, conforme o mercado vai andando, as barrinhas do histograma aqui, elas também vão andando, e se a condição de compra ou venda for satisfeita, ele entra a mercado, tá bom? Então, basicamente é isso. Em relação à configuração do robô, seria isso, tá bom? Então, eu tenho entrado com ordens aqui, por exemplo, vamos simular com um contrato, né? Com um contrato. Gain, para uma operação scalper, por exemplo, 50 pontos. Loss, aí é configurado, vamos deixar aqui 150 como 50 pontos aqui é 10 e loss 30 para 150 pontos. Operações scalper eu tenho feito desta forma, tem dado bastante sucesso com essa regra de coloração do jeito que está aqui, tá bom? Mas aí é muito particular, você pode configurar uma regra, por exemplo, 1 para 1, ou seja, se ele entra na operação, ele vai sair com 150 pontos de gain ou loss de 150 pontos. Você também pode configurar uma estratégia com trailing stop, etc. Mas aí é matéria para uns próximos vídeos, tá bom? Lembrando que se você alterar, por exemplo, alterei a tela, coloquei a senha, tá vendo que os pontos aqui começaram a fugir? É muito importante que você repare que os pontos têm que permanecer exatamente no local configurado, senão o robô não vai funcionar. Da mesma forma, se você alterar aqui o gráfico, por exemplo, para ler períodos anteriores, né, fugiu o ponto aqui, então também não vai ler, não vai dar entrada, ou vai dar entrada incorreta. Então você regula novamente a posição, tá vendo? Para ficar perfeito aonde está o seu histograma, no caso é dessa forma. E aí o robô está pronto para ler a tela. Quando o mercado estiver funcionando, ele vai fazer a leitura
e vai funcionar, tá bem? Tem essa última opção aqui, ó, que é pontos. Se eu desmarcar, ele some da tela, tá bom? Funciona da mesma forma, tanto com os botões visíveis ou com eles não visíveis. É bom deixar visível para você saber se está certinho, tá? Mas com o tempo dá para também não mostrar os botões e o robô vai funcionar perfeitamente, tá ok? Então esse foi o vídeo de como configurar os pontos de entrada do robô com base em regras de coloração, PA Trend e confirmação dos histogramas. Muito obrigado, até mais.